Pai, como profeta nas nações, Pai. E nós temos o privilégio, Pai, de estar, Pai, sendo ministrado por ela, Pai. Pai, que tudo, Pai, venha do Teu trono, como sempre veio, Pai. Abençoa mais, traz mais revelação, traz mais discernimento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Graça e paz. Amém. É uma alegria para mim e para o pastor Otto, nós estamos juntos. Estar nesse dia, neste tempo aqui, vendo o que Deus está fazendo através deste ministério. A Bíblia fala que Deus é que dá o crescimento. Se Deus não estivesse nesse negócio, não estaríamos agora aqui vendo o que estamos vendo. E ainda virão mais coisas. O Senhor falará mais ainda através deste ministério para as pessoas que se reunirem neste lugar. Há uma alegria no coração de Deus de ver uma igreja cumprindo o ID, pregando o Evangelho, curando, libertando e fazendo aquilo que Ele determinou para fazer. Eu falo que hoje, e eu viajo o mundo inteiro pregando a palavra em vários ministérios, hoje vemos muitas misturas no meio da igreja. Igreja pura, sem mistura, é a igreja que tem o ID de Jesus como foco, como objetivo. Pregar a palavra, salvar, curar, libertar. Salvar, curar, libertar. Esse é o propósito da igreja. É esse o propósito da igreja. Todo louvor, tudo que aconteceu aqui, direcionou para a confiança em Deus. Tudo. A leitura que foi feita em Romanos, o cântico, a adoração, levando você a confiar em Deus. Palavras de profetas, porque vocês são profetas, aquilo que vocês falam vai acontecer. A Bíblia fala que se falarmos e cremos, acontecerá. E eu quero contar para você uma história bíblica. Eu sou uma contadora de histórias. Toda vez que eu prego, eu tenho que contar uma história no meio. Jesus falava através de parábolas e eu falo através de histórias. Havia um menino que era completamente desconhecido, improvável, e que era um pastorzinho de ovelhas. O nome dele era Davi. Ele estava atrás das malhadas. Ninguém sabia quem ele era. Num tempo sem WhatsApp, sem comunicação em redes sociais. Imagine um menininho, jovem, escondido numa fazenda, cuidando de um pequeno rebanho de ovelhas. Esse era Davi. Mas desde o seu nascimento houve um destino para ele. Ele sabe disso, por isso ele escreve no Salmo 139. O Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, já sabia todos os meus dias. Você não tem um propósito porque você nasceu. Você nasceu porque tem um propósito. Há um destino dado por Deus para você. Há um projeto de Deus para a sua vida. Não é só para Davi. Mas Davi tinha consciência disso. As pessoas às vezes não têm. E Davi estava atrás das malhadas. Havia um rei Israel, o nome dele era Saul. Saul começou bem. Melhor do que começar bem é terminar bem, que vem fazer nesse mundo. Saul começou bem, mas se perdeu no meio do caminho. Chegou um momento em que Saul já não obedecia mais a Deus. O comando de Deus já não era tão importante. E porque desobedeceu a Deus, Deus desistiu de Saul. O profeta, que era naquele tempo o instrumento de Deus no meio do povo de Israel, chamava-se Samuel. E Samuel foi interceder por Saul. E Deus falou para Samuel: não ora por ele, porque eu já desisti dele. Não preciso orar por ele. É muito importante sabermos que a intercessão por pessoas que não se submetem a Deus, por pessoas que se rebelam, ela não tem muito efeito, porque na verdade Deus não escuta essa intercessão. Pelo amor que Ele tem por nós, Ele acaba ouvindo por graça, por misericórdia, mas não é a mesma coisa que você interceder por causas que estão em alinhamento com o céu, causas que estão combinando com aquilo que Deus quer. E Deus, além de dizer para Samuel: não ore por ele porque eu não escuto a sua oração, Deus disse mais para Samuel: enche o chifre de azeite e vai na casa de Jessé, porque lá eu escolhi um rei.
Jessé morava em Belém, era um belemita. E o profeta Samuel não titubeou, encheu um chifre de azeite e foi para Belém. Ficou preocupado, porque se tinha um rei no posto, como que ele vai derramar o azeite na cabeça de outro rei? Seria uma afronta ao rei que estava em exercício. Mas Deus falou, vai e diga que vai celebrar. Celebrar é adorar. O profeta Samuel, reconhecido em Israel, profeta nível 1, chegando numa pequenina cidade de Belém, certamente foi motivo de observação. O que o profeta está fazendo em Belém? Veio celebrar. Entrar na casa de alguém, um profeta, com a honra de Samuel, era muito importante. Então, ao entrar na casa de Jessé, ele foi muito bem recebido. Jessé resolveu fazer um banquete para Samuel. Quem recebe o profeta no caráter de profeta, tem galardão de profeta, e Jessé não era bobo. Jessé vai fazer um banquete para Samuel. Jessé não sabia qual era o motivo da visita. Mas ele faz entrar os filhos dele para receberem uma bênção do profeta. E primeiro entra o mais velho, primogênito. Bonito, alto, forte. O rei era assim, o rei Saul era bonito, alto, forte. A Bíblia fala que do ombro para cima, os homens estavam abaixo de Saul. Então ele era o mais alto de Israel. Todo mundo estava debaixo do ombro dele para baixo. Era uma figura alta, uma figura bonita. E era primogênito. O primogênito tinha privilégios. O primogênito tinha direito de levar o nome da família. O primogênito tinha herança em dobro. Primogenitura era uma dádiva. E quando entra o primogênito de Jessé, quase que o profeta derramou azeite na cabeça dele. Eu acho que o profeta pensou, Deus vai trocar 6 por meia dúzia. Vai tirar um alto forte bonito e vai colocar outro alto forte bonito. Mas o profeta tinha uma ligação com Deus. E Deus fala para o profeta, não é esse, não é esse. E o profeta ainda escuta de Deus o seguinte, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Eu vejo o coração. E aí entram todos os filhos de Jessé, e Deus dizia, não é esse, não é esse, não é esse. Não acabou, não tem mais nenhum filho na sala. Mas Deus falou que tinha um filho de Jessé que foi escolhido como rei. Aí o profeta pergunta para Jessé, acabaram-se os teus filhos? Jessé fala, não, tem umzinho, está lá atrás das malhadas. É um. Não mereceu ser chamado para almoçar com o profeta. Não mereceu ser chamado para estar com os irmãos na sala do banquete. Mas aquela hora o profeta teve certeza que era esse moço, porque só faltava ele. E aí o profeta, e eu creio que em pé, a mesa posta, os assados todos saindo fumaça, a mesa bonita, o profeta fala, não sentaremos à mesa sem que ele venha. Meu Deus, constrangimento se instalou naquela sala. Ninguém senta. Não sentaremos, e não sento eu e nem vocês. Não comeremos, não banquetearemos, sem que veja o menino que está atrás das malhadas. Quanto tempo demorou para o menino chegar na sala do banquete? Não sei. Certamente o rebanho estava longe, no campo. Imagina o constrangimento. 10 minutos, 5 minutos, 1 hora. 10 minutos parece uma eternidade quando você está esperando uma pessoa. Quando você está sendo constrangido também. Eu não sei que tempo demorou. Mas eu sei que enquanto aquele menino não entrou naquela sala, ninguém sentou a comer. E quando o menino entrou, Deus fala para o profeta, esse é ele. O profeta unge também. Nada de saber que é função real. Ninguém ouviu a palavra, eis que te digo, tu és o rei de Israel. Não foi isso. Foi uma unção para a recepção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus veio sobre Davi naquela hora com uma unção de governo, com uma unção diferenciada. Ele era um menino inexperiente. E aí vamos imaginar que fosse uma pessoa cheia de orgulho, de vaidade, pensando, só vão sentar depois que eu chegar, então eu sou importante,
ou eu recebi um azeite na cabeça, eu sou importante, o profeta estava em pé, à minha espera, eu sou importante, e agora eu não volto mais para trás das malhadas. Mas não foi isso que aconteceu. Terminou o banquete, tudo voltou a ser como antes. Davi volta para o lugar da humildade dele, atrás das malhadas. Aí aconteceu algo, porque Deus desistiu de Saul. O mundo espiritual é legal quando você está debaixo da cobertura de Deus, você está no esconderijo do Altíssimo, mal nenhum sucede, praga nenhuma chega, mas quando você sai da cobertura de Deus, você fica vulnerável no mundo espiritual. E aí um ser espiritual da maldade, um demônio, passa a perturbar Saul. No Velho Testamento inteiro, não tem ninguém que tenha autoridade para expulsar demônio. No Velho Testamento inteiro, não há um homem sequer que tenha autoridade. A autoridade foi dada lá no princípio da criação para o homem, mas foi retirada porque ele não usou autoridade, porque ele deixou o inimigo entrar no jardim. E agora não tem ninguém que expulsa demônio. E o rei está com uma perturbação espiritual demoníaca. E o que vamos fazer? Alguém diz assim: olha, lá em Belém tem um menino, filho de Jessé, que é um salmista. Ele faz os instrumentos lá ele mesmo, ele canta, ele mexe com aquele instrumento, ele salmodia. E quando ele toca aquele instrumento, acontece algo sobrenatural. O sobrenatural era a vinda do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem receber a adoração. Deus vem receber a adoração. Deus procura adoradores. E aí manda chamar o menino. E o menino vem e toca no aposento de Saul, e Saul fica bem. A perturbação vai embora. Os demônios se afastam. Não é porque Davi tinha autoridade, não tinha. É porque na adoração o espírito imundo ficava perturbado e saía e se instalava o Espírito Santo de Deus ali. Então ele era ilustre e desconhecido, não é mais. Agora ele é famoso, pelo menos para os que são íntimos do rei. Aqueles que frequentam o Palácio Real, aqueles que frequentam o aposento do rei, aqueles que viram o rei perturbado e o rei melhor, já sabem quem é o menino. E esse menino podia ser cheio de vaidade. Eu fui chamado para fazer algo que ajudou o rei. Eu estive no aposento do rei. Eu estive no lugar onde ninguém esteve. Então eu não volto mais para trás das malhadas. Mas não foi isso que aconteceu. Uma das marcas daquele menino era a humildade. Ele volta para trás das malhadas, tudo igual como antes. Quando um rei, quando uma autoridade está fora da presença de Deus, toda a nação sofre. Quando o rei está sob a cobertura de trevas, e assim estava Saul, Deus havia dito para Samuel, no dia que Samuel foi orar por ele, não ore por ele, porque ele é rebelde. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Pecado de feitiçaria traz demônios. Ele é obstinado, e a obstinação é como a idolatria, e a idolatria traz demônios também. Então esse rei estava sob cobertura de trevas. E porque ele estava sob cobertura de trevas, todos que estavam abaixo dele sofriam por isso. Quando uma cobertura espiritual está em trevas, todo mundo que está debaixo dessa cobertura tem respiro dessas trevas, perde a proteção, fica vulnerável. E aí o que aconteceu? Os filisteus começam a vencer as guerras contra Israel. A Filistia sempre representou a oposição do povo de Israel, até hoje. O que era a Filistia, hoje é a faixa de Gaza, é o lugar da oposição. Espiritualmente, aquele lugar é usado pelo inimigo. E agora? Agora tem uma guerra dos hebreus contra os filisteus. E os filisteus estão vencendo a batalha. Não houve ainda a luta em si, mas os exércitos estão acampados num monte, o exército de Israel, no outro monte, o exército dos filisteus. E lá no exército dos filisteus tem um homem grande, enorme. Tem 2,70 metros, o nome dele é Golias. E esse homem é um lutador, é um duelista. Ele é um especialista em luta. E ele desafia o exército de Israel para ter um homem que
lutasse pessoalmente com ele. Se houver alguém que tope brigar comigo, não precisa ter guerra. Não precisa morrer um monte de gente. Porque nas guerras, irremediavelmente, morrem pessoas. Vai morrer um só. Ou eu, ou quem vai lutar comigo. Mas não tinha ninguém no exército de Israel que tivesse 2,70 metros. E aquele homem, além de ser um duelista, ele era armado até os dentes. Quando a Bíblia relata a armadura dele era do peso de um fusca, para você ter ideia. Aquele homem era especialista em lanças. E aí o que acontece? 40 dias, 40 noites, aquele gigante afrontando o exército de Deus vivo. Quando começa a narrativa, está aqui, o gigante está aqui, o exército de Deus vivo, vem descendo o gigante filisteu, e depois vem subindo o gigante filisteu, ele vai caminhando, afrontando e caminhando. Sabe o que acontece quando somos medrosos? Quando somos intimidados, nós recuamos. O inimigo avança. Toda vez que nos intimidamos, o inimigo ganha espaço. Isso acontece no mundo espiritual. E o exército de Israel estava recuado. Nesse momento, quem está na guerra? Dos filhos de Jessé. Dos 7 filhos de Jessé, só 3. Só 3 tinham idade para a guerra. Porque todos os homens com idade de guerra foram convocados. Todos. E de todos, 3 só que tinham idade para a guerra. E Davi era o caçula. E se você fizer conta, pode fazer a conta que você quiser, não consegue dar a Davi mais do que 14 anos de idade. Davi era um menino de 14 anos de idade, salmista, cuidador de ovelhas e também era menino de recados. O pai manda Davi ao campo de batalha para trazer notícia dos irmãos. O pai tem 3 filhos na guerra e quer saber o que está acontecendo. Para Davi entrar no campo, ele manda queijos para o comandante, agradar o comandante para deixar o menino entrar. E manda lanchinho para os irmãos, castanhas, passas, e traz notícia para os irmãos. Davi era tão rejeitado pela família. Davi certamente era um filho bastardo. Davi era tão rejeitado que quando ele chega no campo de batalha, ao invés dos irmãos dizerem: "Ô meu irmão, que bom que você veio trazer lanchinho para nós", eles brigam com ele. "O que você está fazendo aqui? Tem ovelha para cuidar." E quando Davi chega, nessa hora, é a hora da afronta. O gigante filisteu afrontava o exército de Israel 2 vezes por dia. E essa hora foi a hora da afronta. Quando Davi viu aquilo, o coração de Davi se encheu de indignação. Ele dá um grito: "Quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Quem esse cara pensa que é para afrontar o exército de Israel?" Mas ele era um menino e o outro era um gigante. E ele diz: "Eu lutarei com o gigante." Tinha prêmio, não tinha ninguém que topasse. E o rei resolveu dar até prêmio para quem topasse. O prêmio era casar com a filha do rei, era ficar isento de imposto. Mas não foi pelo prêmio que Davi foi lutar. Foi pela indignação, pelo amor que ele tinha por Deus. Nos salmos dele, ele manifestava amor a Deus. Ele é o primeiro homem no Velho Testamento a dizer: "Eu te amo, Deus." Salmo 18. É o primeiro homem. E aí chega o rei e fala: "Ó, tem um cara que quer lutar." Não é um soldado, não. É um menino de regata. Aquele menino, sabe, que tocava o instrumento, as pessoas ficavam bem, é ele. Aquele menino, manda chamar. Davi vai ao rei, o rei fala: "Olha, você é muito pequeno. Você não tem especialidade em guerra. Não vai dar certo." Davi fala para o rei: "Deixa eu contar uma coisa para o senhor. Quando eu estou cuidando das minhas ovelhas, vem um urso, pega uma ovelha e leva. Sabe o que eu faço? Vou atrás, abro a boca do urso e tiro a ovelha de volta." O pastor tira a ovelha da boca do urso, né, pastor? E às vezes vem um leão, urso e leão, meu Deus. E o leão pega uma ovelha, sabe o que eu faço, rei? Eu vou atrás do leão e abro a boca do leão e tiro. Tem um que pensa que é leão, ruge, mas não é leão.
Ele está como um leão, buscando a quem possa tragar. E quer pegar a ovelha também, gente. Tem que correr atrás e arrancar da boca dele. Porque nós temos o leão da tribo de Judá. E aí o rei falou, então tá. Se você tem essa coragem toda, mas veste a minha armadura. Eu vou colocar em você as minhas roupas, as minhas vestes, couraça. Vou te dar lança, vou te dar escudo. Davi tentou vestir, ficou todo desengonçado. Mas não era porque ele não estava acostumado a andar com a armadura. É porque as armas do rei não eram as armas de Davi. As armas do rei eram naturais. Lança, espada, flecha. Eram as mesmas armas do gigante. Eram armas físicas. A arma de Davi era outra. A arma de Davi era o Senhor dos Exércitos. E ele fala, não, eu vou do jeito que eu estou. E como que ele estava? Vestido com pele de animais, certamente pele de uma ovelha, pastorzinho. Davi pega 5 pedras. Eu digo que pegou 5 porque não acreditou que ia derrubar na primeira. Vai ter mais 4, eu vou ter mais 4 tentativas. Mas quando ele chega no meio daquela guerra, que o gigante vê aquele menino, e alguém deve ter dito, olha, tem um que quer lutar com você. É mesmo? Então manda vir. E vem o menino. E vem o menino vestido com pele de ovelha, com alforje, com pedras dentro do alforje, uma funda, um estilingue. Quando o gigante vê aquilo, o gigante dá uma zombada naquele menino. Eu sou cachorro, acaso, para você vir jogar pedra em mim? O gigante é armado até os dentes. Davi fala para ele assim, você vem contra mim, com espada, com lança, com flecha, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante amaldiçoou Davi, cometeu a maior besteira da vida dele. Ele não sabia que sobre Davi estava a bênção de Deus, amaldiçoa, quem Deus abençoa, você vai ver encrenca que você vai armar. Uma pedrada só, uma só pedrada, na testa. E quem entende de física sabe que quando bate aqui tem que cair para trás, mas caiu para frente. Caiu de cara no chão. Porque não foi a pedra que derrubou, foi Deus. Por que foi Deus que derrubou e por que Deus não derrubou antes? Porque Deus não trabalha na terra sem instrumentalidade de pessoas. Ele precisa de pessoas para ele usar na terra, para ele fazer o que ele tem que fazer. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens, e a terra é governo nosso. Quando ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele deixou o homem para dominar. E o domínio é governo, é gestão. Deus usa homens, mulheres para trabalhar na terra. E pela instrumentalidade de Davi, Deus derrubou o gigante. Eu acho, quando Deus olhou do alto e viu aquele menino indignado com aquela confusão, Deus falou, é esse menino que eu vou usar. Porque ele sente o que eu sinto nessa hora. Ele tem um alinhamento do coração dele com o meu coração. Eu vou usar esse garoto e vou acabar com essa bagunça. E agora? Não é mais conhecido só no Palácio Real. Agora ele é o mais famoso morador de Israel. Ele virou herói. Ele virou herói, a guerra acabou, não precisou morrer homem nenhum, só morreu Golias. Os irmãos dele voltaram para casa, os filhos das outras mulheres voltaram para casa, não tem viúva, não tem órfão, não tem nada. Acabou a guerra, acabou tudo. Davi vira um herói de Israel. E ele ganha a filha do rei para a esposa, e o filho do rei é o maior amigo dele. Ele não tinha amigos na sua família. Os irmãos dele espezinhavam ele o tempo todo. Agora ele encontra um irmão na casa do rei. Ele encontra um amigo. Ele é casado, ele tem amizade com o filho do rei, e ele se torna um escudeiro do rei. Ele é o chefe do exército. E porque Davi está em linha com o coração de Deus, porque Davi não está desobedecendo a Deus, porque ele está debaixo do esconderijo do Altíssimo, começa a ganhar as guerras. Perdi as guerras porque estava em desalinho com Deus. Como
você vai entrar numa guerra fora do alinhamento com Deus? Não pode. Davi era alinhado com Deus de tal maneira que ele falava: Deus, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, onde o Senhor mandar eu vou, no meio da batalha. E vitória, vitória, vitória. E por causa disso ele fica famoso e admirado em todo Israel. E Saul, porque tinha uma cobertura espiritual de trevas, não consegue ver isso como uma vontade de Deus para ele. Se Deus manda Davi, se Davi vence a batalha, se o exército de Israel está sendo honrado, e ele é o rei de Israel, isso é glória para Israel, é glória para o rei, mas ele não consegue ver isso, sabe por quê? Porque inveja, o sentimento faccioso, faz com que ele veja um concorrente e não um colaborador. Sabe que a inveja faz isso com as pessoas? Deus coloca, às vezes, junto da gente, pessoas que vão nos ajudar a crescer, porque ninguém faz nada sozinho. Você precisa de pessoas junto com você. Você precisa de gente que vem, que Deus vai colocar com habilidades para fazer aquilo que você não pode fazer sozinho. Mas se você não tiver um coração agradecido, você não vai ver como a vontade de Deus. Você vai ver como um concorrente, tem medo do outro tomar o seu lugar. E foi assim com Saul. Saul passa a odiar Davi. Um dia Davi chega vencedor das batalhas, e as mulheres de Israel, mulheres, sempre as mulheres falam muito mesmo. Quando eu falo que mulher fala muito, eu não estou dizendo que mulher faladeira, não. Eu estou dizendo que elas têm uma habilidade da fala maior do que a dos homens. Os homens têm uma capacidade de falar 2 a 4 mil palavras por dia, e as mulheres de 6 a 8 mil, mulher normal. E quando ela é normal como eu, fala 20 mil. Como Janaína também. E as mulheres, quando entra Davi, depois de uma batalha vitoriosa, elas começam a cantar. Saul matou milhares, mas Davi a 10 milhares. Saul matou milhares, mas Davi a 10 milhares. Saul matou milhares. Eu acho que era um coro, uma turma falava uma coisa, outra coisa falava outra. Meu Deus, isso teria que ser motivo de gratidão para Saul. Saul tinha que dizer: Deus, eu só consegui derrotar milhares. O Senhor me mandou um auxiliar que agora derrota 10 milhares. Mas não foi isso que aconteceu. Ali começa o plano de Saul de matar. É interessante, igreja, que muitas pessoas, quando pregam sobre a autoridade espiritual, citam Saul e Davi como exemplo de submissão à autoridade, para dizer que Davi não se levantou contra o ungido do Senhor, que era o rei. É verdade. Ele não foi rebelde com o rei, ele não usurpou o lugar do rei. Mas eu quero que você olhe sobre a verdade da palavra. Ele não ficou debaixo da autoridade de Saul, ele fugiu, porque se fica, morre. Debaixo de uma autoridade abusiva, você morre. Debaixo de uma autoridade que não respeita, você morre. Debaixo de uma autoridade que não reconhece o que você é ou quem você é, você vai morrer sim. E é melhor fugir sim. Isso não significa rebelião, não. Isso significa sobrevivência. Sobrevivência. E Saul fez um plano para matar Davi, Davi teve que fugir. Fugiu na madrugada. Fingiu que estava dormindo, arrumou os travesseiros, saiu pela janela com a roupa do corpo, só com a roupa do corpo. O território vizinho conhecia as guerras de Davi, conhecia a história de Saul, território vizinho, rei vizinho. Davi ficou com medo. Se eu passar por esse território vizinho, eles vão me entregar para Saul. Porque Saul está no meu caos, Saul quer me matar. Eles vão pedir recompensa, vão me devolver para Saul. Ele tem uma ideia, ele finge de doido. Ele finge de doido quando ele chega no território vizinho. Arranha portas, baba, faz ruídos estranhos com a boca. Eu jamais vou chegar aqui e dizer: sou cobertura desse ministério. É preciso que a pastora desse ministério direcione a nossa cobertura. Quando a Bíblia fala de autoridade, a Bíblia fala para quem está embaixo.
A Bíblia não fala, maridos, imponham-se sobre as suas mulheres. Mas fala, mulheres, submetam-se aos seus maridos. Tem que entrar embaixo do guarda-chuva. A Bíblia não fala, governantes, impõem sobre os povos. Mas fala, povos, submetam os seus governos. É sempre um comando para quem está embaixo, se submeter à autoridade. É uma escolha. Por isso pode sair. Eu escolho ficar, eu escolho sair. Aquilo que não está sendo bom para mim, eu vou embora. E quando Davi faz-se autoridade sobre eles, certamente eles pediram, Davi, você é famoso, ouvimos a sua história. Sabemos que você venceu um gigante. Sabemos que você chefiou um exército. Vem nos ajudar. E eu creio que aquele momento em que eles pedem para Davi fazer esse chefe deles, foi o pior momento da vida de Davi. Foi o pior momento da vida de Davi. Davi tinha uma história anterior na família de origem. Era um menininho atrás das malhadas. Não pode voltar mais. Ele não pode voltar mais para a família dele. No campo, atrás das ovelhas, ele seria presa fácil para o exército que ele treinou. Um exército de qualidade que ele treinou. O exército que venceu todas as batalhas, como que eu vou voltar atrás das malhadas? Vou matar a mim e os meus pais. Vai matar todo mundo na minha casa. Davi não pode voltar para o passado. E o presente? Davi deixou uma mulher para trás, uma esposa. Meu Deus, ele perdeu a família de origem e ele perdeu a família que ele construiu. Davi deixou o único amigo que ele tinha para trás. Jonatas era o nome do amigo. Ficou para trás. Davi não podia mais chefiar um exército. Como que vão dar um exército para o louco chefiar? Agora eu fiquei com a fama de louco. É isso que eles conhecem a meu respeito. Eu endoidei. Davi não pode voltar para a casa dos pais. Davi não pode voltar para construir seu casamento. Davi não pode voltar para Israel porque ele está sendo caçado como foragido. Davi perdeu tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Davi poderia responder para aqueles homens assim, olha, eu não tenho como adestrar vocês para a guerra. Eu não tenho mais capacidade para a guerra. Meu nome está sujo agora. O exército de Israel está em caos. E eu estou sendo chamado de foragido, de rebelde. Meu nome está na boca de todo mundo. Davi podia dizer para aqueles homens, olha, vocês precisam de ajuda mesmo, eu estou vendo isso, mas eu preciso de ajuda mais do que vocês. O que é que vocês perderam? Eu perdi tudo. Tudo. Davi podia dizer para aqueles homens, olha, eu não quero mais saber de exército. Eu estou frustrado com esse negócio de guerra. Acabou para mim. Vou fazer qualquer coisa na vida menos guerrear. Davi poderia dizer para aqueles homens, olha, eu acreditei num profeta que encheu um chifre de azeite, jogou na minha cabeça, mas está dando tudo errado. Como é que a profecia era do céu? Claro que não era. Senão eu não estaria dando tudo errado. Eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Mas Davi não fez nada disso. O que Davi fez naquele dia? O que é que Davi fez naquele dia? Ele escreveu o Salmo 34. Escuta o que diz o Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra
Pai, vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós e seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-lo. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clama os justos e o Senhor os escuta e livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva dos ossos sem que nenhum deles seja quebrado. O infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Se você lesse esse salmo sem saber da história, você ia imaginar que Davi estava no melhor dia da vida dele. É um salmo de confiança, de otimismo, de fé. Um salmo de quem está muito bem, mas não está. Como você pode avaliar isso? Qual é a resposta que você dá para isso? Sabe o nome disso qual é? Confiança em Deus. Fé. Certeza de que Deus é quem diz que é e que Ele fará o que Ele diz que fará, independente das circunstâncias, independente do tempo em que demora para se cumprir a promessa, independente do tempo da batalha, da angústia, do sofrimento. Por isso que Davi escrevia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por isso que Davi escrevia: Ele é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que Davi escrevia: eu amo esse Deus, porque ele sabia quem era Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não só porque ele era um salmista, não só porque ele escrevia eu te amo Deus, mas porque ele confiava no Senhor de forma inabalável. Queridos, escute o que eu vou dizer para vocês. Não significa porque você entregou sua vida para o Senhor um dia que você não vai ter problemas, que você não vai passar por lutas. Jesus fala que podemos ser atribulados, mas em tudo seremos vencedores. O fim da história, sabe qual é? É a vitória do povo de Deus. A história está escrita já até o fim dela. O fim dela é aquele que mata, rouba e destrói, preso no lago de fogo de enxofre. E o povo de Deus vitorioso na eternidade. Em tudo tereis aflições, pode ter aflição, mas tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A tua confiança em Deus, a tua fé em Deus é que vai atrair do céu aquilo que você está buscando. A Bíblia fala: não pense o homem que duvida que alguma coisa vai receber. Quando você não confia em Deus, quando você confia na força do braço, quando você confia em homens, confia em sabedoria, confia em bens, você não sabe o quanto você está fraco na vida. Hoje de manhã, eu preguei à tarde no culto online. Hoje de manhã eu acordei com uma frase na minha cabeça: se você for fraco no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Por quê? Porque você não pode confiar em você nunca. Você tem que ser fraco, sim, mas você tem que ter forte em Deus. A minha fraqueza faz com que eu confie em Deus o tempo todo. Não é por mim, é pelo Senhor, não é pela minha força, é pelo amor dEle. Não é pela minha fala, pela minha sabedoria, é pela manifestação do poder dEle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E quando você coloca isso, você se torna uma pessoa segundo o coração de Deus. Você se torna alguém que Deus olha para você e fala: é meu filho, é minha filha, ele confia em mim e eu não
envergonhado. Sabe quantos anos Davi sofreu de perseguição, de abalo? Quantos anos passou entre o dia que o profeta encheu um chifre de azeite e levou na casa de Jessé, até o dia que ele se tornou rei de Israel? 17 anos passaram. Mas um dia todo Israel ficou sabendo que Deus o havia escolhido como rei, que ele era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia inteira fala que Deus vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Não só a adoração, mas a confiança, mas a certeza de que Deus é quem diz que é e que fará o que diz que fará. A certeza de que Ele é um Deus que nos leva a ter vitória nas batalhas. A certeza de que Ele é um Deus que não mente, nele não há mudança nem sombra de variação. E eu quero desafiar você, são 3 anos de igreja. Com certeza muitas lutas aconteceram, muitas batalhas, muito choro. Mas eu quero dizer para você, o que tem pela frente é grandioso. O que tem pela frente é muito maior do que vocês podem pensar. Permaneçam firmes nessa confiança. Permaneçam firmes nessa certeza de que Deus está nesse negócio. De que esse projeto é um projeto divino, ele não é terreno, ele não é humano. E eu tenho um conselho para dar para vocês. Vocês vão sair daqui para fazer a fogueira que vocês combinaram de fazer, estão fazendo como ato profético. Olha, quando viramos o carro lá em cima para chegar aqui na frente, a pastora Janaína falou: você está vendo a lua? Lua cheia. A lua está cheia. Ela está parecendo uma bola de fogo no céu. Proporcionalmente, a nossa presença seria o tamanho de um pneu de um trator para nós. Mas eu quero dizer para você algo: essa lua que você vai ver quando for fazer a fogueira lá fora, é a mesma lua que Deus fez e que é narrado no livro de Gênesis. Essa lua que você vai ver no céu quando sair daqui para fazer a fogueira, é a mesma lua que Davi viu quando estava na caverna de Adulão. E eu creio que ele olhou para o céu e ele disse: é o mesmo Deus. E Deus não muda. E o que ele planejou no começo da humanidade vai acontecer. Eu quero que você saia e olhe para o céu na hora que sair. É a mesma lua e é o mesmo Deus. É o Deus de Davi. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus da transbordada. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. E é esse Deus que vai levar você até o lugar onde Ele prometeu que Ele vai. Não vai cair nenhuma palavra por dentro. Nenhuma promessa dele vai deixar de se cumprir. Nenhuma. Aqui tem gente que já recebeu promessas enormes de Deus. E por causa das circunstâncias, por causa do sofrimento, por causa do que Satanás já aprontou, você achou que Deus se esqueceu da promessa. Ele não se esqueceu. Vai se cumprir, viu, moço? Vai se cumprir o que Deus te prometeu. Vai se cumprir. Hoje Deus me fez chamar um menininho aqui da ponta. E Deus usou a minha boca para fazer uma promessa para ele. Não vou contar para você, mas vai se cumprir. Vai se cumprir a promessa que Deus falou para ele. Vira para quem está do teu lado e fala: vai se cumprir. No tempo certo. Vai se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar agora. Pai, obrigada por essa palavra. Pai, obrigada pelo teu ensino. Pai, obrigada por esse tempo em que estamos aqui comemorando o aniversário desse ministério. Pai, obrigada pela pastora Janaína, seu esposo, que dá o suporte, a cobertura para ela como família. Pai, obrigada pelos que o Senhor agregou para fazer o bem para esse ministério. Aqueles que o Senhor trouxe não para disputar espaço aqui, como Davi não chegou querendo disputar nada com Saul. Obrigado pelos valentes que o Senhor trouxe, Pai, para serem um exército nesse lugar.
um exército de honra, um exército de batalha. Obrigada, Pai, por aqueles que o Senhor agregou a esse ministério. Levanta, Pai, um exército poderoso nesse lugar. Levanta, Pai, um povo que não tem temor do inferno, porque tem as armas espirituais que o Senhor deu. Levante nesse lugar pessoas comprometidas com a Tua palavra, pessoas que busquem santificação e que possam, Senhor, no fim de tudo dizer: eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora eles nos abençoaram tanto. Pai, em nome de Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, pela vida da pastora Tânia e do pastor Otto, Pai. Pai, obrigada, Pai, porque o Senhor trouxe eles aqui. Mas eu peço, Pai, porção dobrada, triplicada, 100 vezes mais, Pai. Em nome de Jesus, sobre a vida deles, sobre tudo que leva o nome e sobre o nome deles, Pai. Pai, eles derramaram aqui uma porção que vai frutificar, Pai. Mas eu te peço, Pai, por favor, Pai, abre essas comportas dos céus e derrama bênção sem medida sobre a vida deles, sobre o ministério deles, Pai. E eu peço, Pai, longevidade, vida longa para a pastora Tânia, Pai, em nome de Jesus. Ela pede que ela quer viver até os 120 anos, Pai. Nós queremos ter o privilégio de ter ela, Pai, falando, e o pastor Otto também, Pai, falando e ministrando para nós, Pai. Obrigada por esse casal, Pai. Obrigada por esse presente que o Senhor nos dá, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Deus e para eles. De falar sim. Eles disseram sim ao último Senhor. Esse Deus tão grande, faz tantas coisas. Esse Deus que fez céus e terra, que derrubou essa terra para pôr o homem para governar nessa terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui nesse tempo. Nós não somos lá no Velho Testamento, nós somos da nova aliança em Cristo Jesus. Porque o Senhor mandou seu filho, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por nós, para que nós voltássemos a ter vida. Pai, em nome de Jesus, o Senhor Jesus prometeu vida e abundância para nós. Dá vida e abundância para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. E nos abençoa agora, Pai. Nós vamos lá para a fogueira primeiro, mas depois nós vamos para as nossas casas. Nós vamos para os nossos lugares, nós vamos para o hotel, nós vamos para jantar primeiro. Mas nos leve em paz e segurança para onde nós formos, Pai. Em nome de Jesus. E nos dê, Senhor Deus, uma semana na Tua presença, uma semana guardada e protegida pelo Senhor. Guarda, Senhor Deus, os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. E você pode fazer assim para receber a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito sejam convosco e com todo o povo de Deus esparramado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.